Este livro ensina tudo o que precisas saber para ganhar dinheiro no mercado de ações. O segredo de toda a conquista do império do Warren Buffett foi revelado e tu podes começar a selecionar ações individuais como um verdadeiro estudo de fundo. O meu nome é António Pedro, tenho 23 anos e venho hoje falar-vos um pouco do livro que me inspirou e ajudou bastante nesta procura de conhecimento pelo mundo financeiro. Em primeiro lugar, recomendo a todos a leitura na íntegra desta magnífica Bíblia dos Investimentos, denominada Como Enriquecer na Bolsa com Warren Buffett. Para quem não sabe, Warren Buffett é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, tendo comprado as suas primeiras ações com apenas 11 anos de idade. Este livro foi escrito por Mary Buffett e David Clark e é um livro que está dividido em duas partes, sendo que na primeira fala um pouco da psicologia e mentalidade empreendedora de Warren Buffett, que nos traz ainda uma maior motivação para querer saber mais sobre o tema. Porém, a segunda parte, para quem está agora a começar no mundo dos investimentos, pode ser um pouco maçuda, porque envolve alguns cálculos e expressões que se calhar não estão familiarizados, que eu irei explorar mais à frente no vídeo. Antes de passar aqui a abordar o livro, queria-vos só explicar o que é na verdade uma ação e o que esta representa. Uma empresa, quando decide levantar capital para expandir o seu negócio, pode optar por vender parte da sua propriedade e então são emitidas várias ações, ou seja, frações muito pequenas desta propriedade que podem ser adquiridas por investidores. No caso da empresa ser pública, todos nós podemos adquirir uma parte desta propriedade. No entanto, se a empresa for privada, este negócio entre as duas partes interessadas é, como o nome indica, privado. Quando vocês adquirem ações de uma determinada empresa, vocês possuem diversos direitos enquanto acionistas, sendo eles o direito ao voto para, por exemplo, aprovar grandes decisões corporativas, sendo quanto maior a percentagem de ações que vocês possuam, maior o peso do vosso voto. Tem ainda direito também a lucros, caso a empresa opte por distribuí-los em forma de dividendos, direito a informações financeiras e ainda a ativos residuais, caso a empresa seja liquidada. Ao longo do vídeo, irei-vos falar um pouco da primeira parte do livro, mas o grande foco será realmente a segunda parte, onde vos irei explicar os cálculos que, segundo o livro, Warren Buffett realiza e realizou nos processos de escolha das ações que o tornaram bilionário ao longo da sua vida. Bem, sem mais demoras, vamos então passar para os segredos que Warren Buffett utiliza quando olha para as diferentes empresas. Em primeiro lugar, o único negócio que vale a pena comprar é aquele que apresenta bons resultados financeiros e o melhor momento de venda das suas ações é nunca. E conforme dito isto, ele apenas investe em empresas que possuem resultados financeiros consistentes, de modo a conseguir prevê-los no futuro com maior segurança. Ele então olha para empresas que vendem produtos que este compreende e que gostaria de fazer parte. E por último, deixa o preço da ação decidir se vale a pena comprar ou não comprar. Tudo tem a ver com a rentabilidade anual que o negócio oferece. E são esses cálculos que eu vos irei explicar mais à frente, tudo ao detalhe. Relativamente à escolha de empresas que pagam ou não dividendos, tudo vai depender da estratégia que cada um de nós utiliza. No que toca à gestão de portfólios, tudo é uma questão muito pessoal. Há pessoas que preferem apenas investir em ações que pagam dividendos e deste modo ter ali um pagamento periódico que podem utilizar para pagar as suas contas, e outras pessoas que preferem investir em ações que não pagam dividendos, de modo a não serem taxados nestes lucros obtidos. A opinião de Warren Buffett no que toca a este ponto é bastante clara. Este diz que, se a empresa conseguir utilizar os lucros de forma mais rentável e lucrativa que os investidores, esta deve retê-los e reinvesti-los, aumentando assim o valor subjacente da empresa. Por exemplo, no caso da empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, esta não paga dividendos. Mas também não existe ninguém muito preocupado com isso, porque sabe que muito provavelmente Warren Buffett vai conseguir reinvestir os lucros de forma muito mais rentável do que aquilo que nós conseguiríamos a título individual. Quando utilizarem a técnica de análise de Warren Buffett, os 3 pontos-chave que terão de ter sempre presentes na vossa memória são os lucros por ação anuais, a sua previsibilidade e o preço por ação. Nós queremos encontrar aquelas empresas com gestores e performances financeiras que criem resultados consistentes, sem nunca esquecer que quanto maior o preço, menor a nossa rentabilidade, e quanto menor o preço, maior a nossa rentabilidade. Vocês, antes de realizarem todas estas análises, têm de decidir previamente qual será a taxa de rentabilidade anual mínima que desejam.
Para Warren Buffett, sentido económico é uma taxa de rentabilidade anual mínima na ordem dos 15%, porque vocês têm de ter em atenção que, quando escolhem uma ação, o risco associado a este ativo é muito maior do que quando comparado ao ativo que falei no último vídeo, o SP500. Ou seja, a rentabilidade tem de ser maior para fazer face ao risco associado. Se não, se tivesse a mesma taxa de rentabilidade, mais valia a pena colocar num ativo com menor risco. Caso ainda não tenham visto o último vídeo que falei como podem escolher o melhor ETF que replica os movimentos do SP500, vou deixar o link aí na descrição caso tenham interesse. Então é necessário primeiro decidir o que queremos comprar e só depois ver se o preço a pagar pela ação é justo. E nós não podemos andar a correr atrás de ações a preços baixos, porque, por exemplo, a empresa X, e não é o Twitter, é só a título de exemplo, uma empresa X pode ter a sua ação a ser cotada a $500 e estar barata, e uma empresa Y ter o preço da sua ação a $2 e estar bastante cara. Warren Buffett costuma procurar empresas que são denominadas monopólios de consumidores ou então as famosíssimas portagens na ponte. Os monopólios de consumidores são excelentes empresas que possuem um produto que tem uma marca bastante reconhecida. Por exemplo, a Coca-Cola é uma marca que muitos estabelecimentos têm de ter, senão arriscam-se a perder vendas. Outros exemplos destes monopólios são o McDonald's, a Nestlé e também ainda muitas outras. Enquanto que, por outro lado, uma portagem na ponta é uma excelente empresa que fornece serviços que outras empresas têm de utilizar se quiserem continuar em atividade. E temos o exemplo da American Express. Sempre que alguém utiliza o cartão de crédito da American Express para pagar uma compra, é cobrada uma comissão ao comerciante e ao portador do cartão. E assim a empresa consegue lucrar em todas as compras efetuadas com o seu cartão por toda a parte do mundo. Uma maneira bastante interessante de identificarem estes negócios é irem ao supermercado e visualizarem quais são os produtos de marca que a grande superfície tem de ter para se manter no negócio. Vou-vos dar aqui um exemplo de empresas privadas para não vos estar a influenciar neste exercício. Se vocês forem do norte e forem ao mercado e não vender Superboc, vocês continuam a ir lá? Por outro lado, se vocês forem do sul e forem ao mercado e não vender Sagres, vocês continuam a ir a esse mercado ou vão mudar para outro mercado? Digam em baixo nos comentários quais foram os monopólios que identificaram quando foram ao supermercado ou quais as empresas dos produtos que vocês utilizam no vosso dia-a-dia. Após a decisão e análise da empresa que pretendem adquirir, basta aguardar que o valor da sua ação chegue àquele preço que vos irá oferecer a taxa de rentabilidade anual que vocês desejam. E não caiam na tentação de comprar a preços mais altos porque pensam que o valor nunca irá chegar a esse preço, porque pode efetivamente não chegar, mas nós temos que manter aquela taxa de rentabilidade que nós desejamos. Deste modo, vou citar aqui uma frase bastante popular de Graham, que é a seguinte: a curto prazo, o mercado é uma urna de voto, sendo o medo e a avareza a ditar a orientação do voto, mas a longo prazo, o mercado é uma balança que avalia as empresas de acordo com o seu valor intrínseco. E são estes movimentos maníaco-depressivos que nos oferecem grandes oportunidades. As recessões são duras para os mais fracos, mas abrem grandes oportunidades aos mais fortes que conseguem adquirir cotas de mercado superiores e assim beneficiar quando o mercado volta a subir. Vamos passar de seguida para o computador, onde vos vou mostrar como calcular todos os pontos que vos fui falando ao longo do vídeo e onde irem buscar toda a informação que necessitam. Antes de mais, queria só deixar claro que as empresas que foram escolhidas para fazer face aos cálculos foram escolhidas aleatoriamente e apenas a título de ilustração. Não quero que interpretem como aconselhamento financeiro, porque eu não sou nenhum consultor financeiro. Venham daí. Estamos aqui no site da TradingView, que é um site bastante interessante e também bastante intuitivo, e podem visualizar aqui toda a informação que necessitam. Podem também ainda colocar em lista de visualização as empresas que gostam mais e vou-vos deixar o link aí em baixo na descrição caso queiram utilizar. Como o Warren Buffett nos ensinou, após a escolha da empresa que pretendemos adquirir, temos de ver se esta apresenta uma boa previsibilidade dos resultados. Ou seja, temos de ver se os lucros por ação da empresa nos últimos anos tiveram um crescimento constante e sustentável. Se os lucros por ação forem muito instáveis, género montanha-russa, não nos é possível prever os resultados futuros com segurança.
Vou utilizar aqui a título de exemplo a empresa da Louis Vuitton e para isso vamos aqui à barra de procura, escrevemos o código da ação, que neste caso é LVMH, e depois vamos aqui, clicamos no See Overview. Poderíamos também visualizar o gráfico da empresa, mas o que nos interessa agora são os dados e informação da empresa. Vamos então de seguida aqui ao separador Financials, onde podem encontrar bastante informação sobre a empresa e saber mais sobre ela se assim pretenderem, mas vamos então aqui ao separador Earnings, aos lucros, e ver então se os lucros por ação da empresa estão a crescer de forma constante e sustentável. Não se esqueçam depois de carregar aqui para ver os dados de forma anual e não semi-anual ou trimestral, porque senão poderia-vos levar a conclusões distintas. É possível visualizar aqui que temos dados a partir de 2016 até 2023, que é um espaço de 8 anos que já é bastante aceitável. É possível visualizar que os lucros por ação reportados pela empresa estiveram sempre a crescer desde 2016 até 2023, exceto aqui no ano de 2020, o que nos pode indicar que a empresa foi bastante afetada pelo Covid-19 e que nos dá uma boa previsibilidade de resultados futuros, visto o crescimento ser constante e também sustentável. Outro ponto que Warren Buffett acredita ser bastante importante são os retornos sobre os capitais próprios da empresa. Para chegarmos a esses valores, vimos aqui ao separador Statistics, vemos os dados de forma anual e descemos aqui até onde nos indica o Return on Equity. O retorno sobre os capitais próprios da empresa indica-nos a rentabilidade que a administração da empresa consegue através dos seus capitais próprios, sendo os capitais próprios a diferença entre ativos e passivos da mesma. Ele acredita que esta concorrência de taxas é uma das principais razões porque o mercado acionista desce quando as taxas de juros sobem e porque sobe quando as taxas de juros descem. Porque se uma taxa de rentabilidade dos capitais próprios de 10% parece interessante quando comparada a uma taxa de obrigação governamental de 5%, esta já irá perder o interesse se as taxas governamentais subirem para o 11%. Este valor de Return on Equity ou rentabilidade dos capitais próprios é conseguido pela divisão dos ganhos líquidos da empresa pelos seus capitais próprios, num determinado ano em questão. Assim, se estes valores forem superiores a taxas de obrigações governamentais, pode ser interessante o investimento nesse ativo. Para estimarmos o valor futuro de uma ação, precisamos então de recorrer ao rácio de preço-lucro também dos últimos anos. Este rácio indica-nos quantas vezes mais o preço da ação está cotado comparando com o lucro que a ação oferece. Por exemplo, se uma empresa tem um lucro por ação de 2 euros e um preço de 40 euros por ação, dá-nos um PE de 20. Estes valores podem ser encontrados aqui também na secção das estatísticas com o nome Price to Earnings Ratio. Caso ainda a ação pague dividendos, temos na secção de dividendos de ver qual o payout ratio da mesma para determinar na rentabilidade anual juntamente com o valor futuro da ação. Sendo que já vimos onde podem encontrar todos estes dados, vamos então passar para o Excel para podermos determinar então se vale a pena ou não comprar a ação ao preço que se encontra. Eu já coloquei aqui na tabela todos os valores que vos apresentei no site anterior, TradingView, para a empresa da Louis Vuitton, para não estarmos aqui a perder tempo com isso e passarmos já à parte dos cálculos que Warren Buffett realiza. Através da tabela conseguimos perceber que se trata de uma empresa que tem uma boa gestão de capitais próprios, sendo que apresenta um crescimento constante e um valor bastante interessante, tendo uma média de retorno sobre os capitais próprios de 22% nos últimos 8 anos. Este que é um valor bastante acima das taxas de obrigações governamentais. Posteriormente, os lucros por ação, ou em inglês Earnings per Share, como já referi anteriormente, também são bastante saudáveis e com um crescimento nos últimos 8 anos a uma taxa de 18%. Este é um valor incrível e que não se encontra em muitas empresas. Para calcularem esta taxa, basta colocarem a função taxa no vosso Excel, ou rate, caso esteja em inglês, colocarem o número de anos que pretendem calcular o crescimento, no nosso caso entre 2016 e 2023, 8 anos, nos pagamentos colocam 0 e no valor atual colocam com o sinal negativo o valor do ano de 2016 e no valor futuro o de 2023. E estão vocês a perguntar-se por que queremos nós calcular esta taxa.
Bem, esta taxa é um valor crítico nesta análise, pois vai nos permitir prever os lucros por ação nos próximos 8 anos, assumindo que continuam com um crescimento constante. Daí ser crucial na análise da empresa ela apresentar valores com alguma previsibilidade e segurança. Pois se os valores aqui do earnings per share fossem bastante dispares, nós não conseguiríamos manter uma segurança na previsibilidade dos resultados futuros. De seguida, no rácio preço-lucro, calculei a média dos últimos 8 anos, sendo que excluí o valor do ano 2020, pois parece-me aqui representar um outlier, porque normalmente PEs acima dos 40 já não são muito fidedignos, porque já começa aqui a haver alguma especulação sobre a ação e não representa bem aquilo que a empresa vale, ou seja, o valor que está cotada a ação já está muito sobrevalorizado. Sendo assim, temos então uma média de 25,25 aqui para a empresa em questão. Calculei também a média dos rácios de pagamentos de dividendos para depois conseguirmos calcular os pagamentos de dividendos futuros, tendo aqui uma média então de 45,67% dos lucros por ação. Vamos então passar para a parte crítica e mais incrível aqui do Excel, porque depois de termos analisado tudo isto na empresa, vamos conseguir prever como a empresa se irá comportar nos próximos 8 anos. Se os lucros por ação continuarem a crescer a uma taxa de 18%, em 2031 iremos ter um lucro por ação de 116 euros. Para chegarem a este valor, basta realizarem o lucro por ação do ano anterior e multiplicarem por 1,18 e assim sucessivamente até chegarem ao vosso valor final. De seguida, para sabermos qual será o preço da ação nos anos seguintes, basta multiplicar o earnings per share desse ano pela média do PE que vimos há um bocado. Visto o PE ser o preço da ação a dividir pelos lucros, se multiplicarmos essa fração pelo lucro, iremos chegar ao valor da ação. É apenas matemática, não existe aqui nenhuma magia, mesmo sendo bastante encantador todo este processo. E como podemos ver aqui, indica o valor por ação de 906 euros, que já foi atingido pela ação a meio do ano 2023, e é um preço por ação de quase de 3.000 euros em 2031. Posteriormente, para sabermos qual irá ser o valor a receber por ação em dividendos, basta fazer o valor do EPS desse ano e multiplicar pela média do payout ratio de dividendos. Por último, é a conta que vos irá ajudar a decidir se vale a pena comprar a ação ou não. Podem também usar para comparar com outras ações e escolherem aquela que vos irá trazer um maior retorno. Então, para calcularem a taxa de rentabilidade anual é bastante simples. Basta novamente usarem a função taxa, colocarem os 8 anos entre 2024 e 2031, novamente 0 na segunda parcela, a negativo o valor que iriam comprar a ação, neste caso a LVMH encontra-se à data de gravação do vídeo a cerca de 724 euros e eu coloquei o preço aqui a pagar por ação de 700 euros, para vermos qual seria a taxa de rentabilidade anual média para os próximos 8 anos. Por último, como é uma empresa que paga dividendos, basta somar na parcela de valor futuro o preço da ação em 2031 com os dividendos totais ao longo dos 8 anos. E assim, podemos então aferir que para um preço a pagar de 700 euros por ação, teremos uma rentabilidade anual média de 20,9% antes de impostos. Trouxe aqui também como exemplo a Google para verem a diferença de uma empresa que não paga dividendos. Neste caso aqui torna-se ainda tudo muito mais simples, porque não precisamos estar a somar na taxa de rentabilidade os dividendos, porque esta empresa não os paga. No valor futuro, colocamos apenas o preço da ação em 2031 e podemos verificar que para um preço de 170 dólares a taxa é de 14%. E após estas contas podemos aqui baixar o preço a pagar até chegar à taxa que nós pretendemos e aguardar que as oscilações que ocorrem no mercado atinjam o valor que nós pretendemos. Queria só salientar aqui que nós não podemos ir atrás do mercado, mas temos que deixar sim o mercado vir ter connosco, nunca se esqueçam disso.
Espero que tenham ficado esclarecidos sobre como escolher as melhores ações aos melhores preços e tenham ainda ficado bastante entusiasmados sobre a leitura deste livro, que é bastante rico em informação e também ainda bastante motivacional. Não se esqueçam ainda de subscrever, deixem o vosso like, partilhem com os vossos amigos para chegar a este tema tão importante da literacia financeira ainda a mais pessoas, visto a nossa literacia financeira em Portugal ser um pouco fraquinha, e conseguirmos assim debater todos juntos este tema tão importante para nós. Antes de ir embora, deixem em baixo nos comentários quais é que são para vocês os melhores monopólios de consumidores e debatam entre vocês o porquê dessas escolhas. Um grande abraço e vemo-nos num próximo vídeo.